Olá, estamos aqui mais uma vez neste vídeo para tratarmos de um assunto muito importante. Eu quero vos falar neste vídeo sobre um tema que é muito relevante para os nossos dias. O tema é honrando a unção. Esse é um tema tão importante para aqueles que estão na frente da obra de Deus, como bem aqueles que são membros do corpo de Cristo, a igreja. Quando compreendemos um assunto e dominamos um assunto, nós andamos em conhecimento, e quando nós andamos em conhecimento, nós conquistamos, tudo fica mais fácil. E eu quero falar exatamente sobre isso. Esse tema espero trazer entendimento a cada um e que vocês sejam abençoados através desse vídeo. Peço que vocês compartilhem, peço que vocês se inscrevam no meu canal, peço que vocês dêem um like aí e convide outras pessoas para assistirem também. Então, o tema é honrando a unção. Eu gostaria de começar lendo um texto na Bíblia Sagrada que está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 12. 1 Samuel, capítulo 1, verso 12, que diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Continuando a leitura, diz assim: e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu não sou mulher atribuída ou atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Disse Eli, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aleluias. Muito bem, irmãos, esse texto ele é muito interessante, porque aqui se trata de um diálogo entre Ana e o sacerdote Eli. Ana vai ao templo, ela vai ali para orar, e ela estava atribulada de espírito, era uma mulher que tinha problema, e nós sabemos que o problema de Ana era a questão da madre, ela tinha madre fechada, não podia gerar filhos, e nós sabemos bem que naquela época em Israel, a mulher que não podia ter filho, que tinha madre fechada, ela era muito humilhada, ela era afastada da sociedade, as pessoas humilhavam de certa forma. E Eli seria um homem não completamente feliz, porque se casava naquela época, procriar, ter filhos, isso era óbvio. E Ana era uma pessoa muito humilhada por todas essas outras pessoas, inclusive pela aquela que era, diríamos assim, a amante, a concubina do seu esposo, não é? Então vejamos aqui algo interessante, e eu estou falando de honrando a unção, mas por que, você deve estar perguntando aí, por que você está falando de honrando a unção e está falando de Ana e Eli? Porque tem tudo a ver, e nós vamos já ver. Vejam só, Eli a chama de embriagada, bêbada. Eli manda ela deixar o vinho, manda ela deixar a bebida alcoólica, não é? Enquanto que a realidade não era essa. Eu pergunto a você, se o teu líder chegasse com você e tivesse você por embriaguez, se fosse, vamos colocar assim, se fosse você, Ana, e Eli fosse o teu pastor, o teu líder, o teu apóstolo, o teu líder, enfim, como você responderia a ele diante de tudo aquilo que disse Eli para Ana? Foi agressivo. Eli preconceitou, prejulgou Ana, sem conhecer o seu estado,
não é? Talvez hoje as pessoas diriam: me respeite, eu não estou bêbado, me respeite, eu não estou dessa forma, e talvez saísse xingando o pastor, enfim. Mas Ana nos dá um grande exemplo na honra da unção. Ana não olha para Eli como um simples homem. Ana não olha para Eli como o sacerdote dali, mas olha para Eli e vê em Eli a unção que ele carregava. E a unção, ela é um espírito. Mais para frente eu vou falar para vocês isso. A unção é viva. E ela olhou e viu a unção, não viu Eli, viu a unção, viu Deus na vida de Eli, ainda que com seus erros, ainda com seus fracassos, mas ele era aquela pessoa que Deus havia escolhido para estar ali como ministrando como seu representante e sacerdote ali naquele lugar. Agora, preste bem atenção, Ana não responde para o homem, ela responde para a unção. Ela honra a unção, mesmo ela sendo mal entendida, mal interpretada, mal compreendida naquele momento. Ela honra a unção que estava sobre a vida de Eli, e ela ainda pede perdão a ele, pede perdão. Não, meu Senhor, ela pede perdão, não tenha a tua serva por filha de Belial. Ela diz assim, depois desse diálogo, depois dela honrar a unção, vem a bênção do Senhor sobre ela. Por quê? Eli, debaixo da unção, ele podia liberar decretos de vida ou de morte naquele momento para aquela mulher. E Eli libera decreto de vida. Eli então, o que ele faz? Ele abençoa, ele diz, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda-te a petição que lhe fizeste. Uau, tremendo. Ana saiu dali para o novo tempo. Ana saiu dali para alcançar a sua bênção. O que Ana queria? Ana estava orando por um filho, e ao sair dali, a gente vê no próprio versículo aqui, nasce Samuel e é consagrado a Deus. Um filho que nasce, uma bênção que nasce, um milagre que nasce, porque ela soube o que é honrar a unção que um sacerdote carrega. Muito bem, eu vou mais para frente, e ainda aqui no livro de Samuel, eu quero te mostrar outro versículo que está em 24 de Samuel, capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 12, não é? Veja bem, no capítulo 10 diz, os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Veja bem, esse diálogo se dá em outra ocasião, em outro tempo oportuno para a gente meditar sobre isso. Esse diálogo que se dá entre o rei Davi ainda, não rei, Davi e o rei Saul. Nós sabemos que Saul perseguia Davi para matá-lo, se tornou um grande inimigo de Davi. Porém, Davi olhava para Saul como o rei de Israel. Vejam só, na caçada, enquanto que Saul procurava por Davi, eles estavam em guerra ali, Davi tem a oportunidade de matar Saul, e olha só, olha, pois meu pai, vê aqui a orla do teu manto. Davi entrou onde ele estava, na caverna, cortou a orla do seu manto para provar que a vida de Saul estava nas mãos de Davi, mas Davi poupou-lhe a vida. Mas por que ele poupou a vida de Saul? Ele diz aqui, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Por quê? Porque é ungido do Senhor. O que Davi respeitou em Saul, não o homem, porque Saul estava totalmente errado, Saul já estava fora
dos propósitos de Deus, mas ainda carregava a unção. Ele era o rei de Israel. Veja, ele era o rei de Israel e ele carregava essa unção. O próprio Davi diz assim: não estenderei contra o meu Senhor, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Ungido de Deus. Aqui Davi respeita a unção que Saul carregava, não o homem. Davi não olha para o homem chamado Saul. Davi não olha para esse homem com os seus erros ou os seus acertos. Davi olha para a unção que ele carregava. Interessante isso, né? Vou ler mais um versículo aqui, mais para frente, no próprio livro de Samuel, no capítulo 26, no capítulo 8, 26, verso 8, 9 e 10, 11, até o 11, nós vemos também mais um momento, mais um diálogo entre Davi e Saul. Mais uma vez, a vida de Saul está nas mãos de Davi, mais uma vez, e outra vez, Davi poupa a vida de Saul. Olha só, eu vou te ler aqui para nós entendermos melhor o texto que diz assim: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido agora, porém toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos-nos, não é? Veja bem, Davi no verso 9 diz assim: Davi porém respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Mais uma vez, Davi poupa a vida de Saul. Por que ele poupou a vida de Saul? Duas vezes o Senhor entrega aquele que queria matar, aquele que queria acabar com a vida dele, aquele que queria destruir a vida dele. Por que ele poupa-lhe a vida? Porque ele olha para Saul, não como o rei de Israel, mas como alguém que trazia uma unção. Ele estava como rei, porque ele recebera uma unção para aquele lugar. Entende isso? Honrando a unção é algo relevante, importante também nesses dias, queridos irmãos. Olha só, é importante a gente entender uma coisa: o discípulo bajulador, ele olha para o seu líder como um simples homem. O discípulo bajulador, aquele que bajula, ele olha para o seu discípulo, para o seu líder, como um simples homem. E quando aquele homem sai da posição, ou erra, ou diz não, quando há um confronto do líder com o liderado logo deixa de honrar o seu líder, porque ele não estava honrando da forma correta, ele não estava honrando a unção, ele honrava o homem. E quando nós honramos o homem, nós estamos sendo bajuladores e não verdadeiros servos de Deus, agindo no equilíbrio do Espírito Santo. Então, o discípulo da honra, ele olha para o seu líder como um homem de Deus, e olha só, e respeita a unção que ele carrega. Vou repetir: o discípulo de honra olha para o seu líder como um homem de Deus e respeita a unção que ele carrega. Porém, o bajulador não olha para o seu líder como um simples homem. A partir do momento que você olha o seu líder como um simples homem, você não recebe mais nada dele. Isso é importante, isso é interessante. A partir do momento que nós olhamos, ou você olha para o seu líder como um simples homem, você não recebe mais nada dele, porque como homem, ele não pode te dar nada, ele não tem nada para te dar. Como homem, eu não tenho nada para dar para os meus líderes, mas se eles olham para mim, a unção que eu carrego, aí sim, que o que vai fazer mover na vida deles a bênção é a unção. Veja o que aconteceu lá com Ana. Ana olha para Eli não como um simples homem, ela olha para Eli como um líder, um sacerdote que carrega uma unção de Deus, porque ela sabe que quem colocou Eli ali foi Deus, e por isso ela honra a unção. E quando ela honrou a unção, foi liberado sobre ela a bênção que ela queria, e a vitória veio, e o seu milagre nasceu. O seu milagre falou que foi um filho. O teu milagre vai falar, o teu milagre vai andar, o teu milagre terá mãos e pernas, a partir do momento que você entender o que é honra à unção.
Então, olhe bem, quando o discípulo olha para o seu líder como uma pessoa comum, ele deixa de receber dele, ele não tem mais o que receber, porque o homem não pode dar. E o que é a unção? A unção é a capacidade dada por Deus a uma pessoa, credenciando-a para cumprir uma missão específica. Unção é a autoridade dada por Deus, ou seja, direito concedido por Deus, entende? Eu quero mostrar agora para vocês, em Mateus capítulo, agora eu vou para o Novo Testamento. A gente trabalhou primeiro o Antigo Testamento, mas eu vou agora para o Novo Testamento, no capítulo 13, do Evangelho de Mateus. Vamos abrir, se você puder me acompanhar, aí você possa abrir a sua Bíblia, no capítulo 13, no verso 53, 53 de Mateus. Vamos lá. O que diz esse texto? Esse texto aqui de Mateus está falando de Jesus. Jesus foi a Nazaré e é rejeitado pelos seus. Jesus em Nazaré é rejeitado pelos seus. Nazaré é a terra de Jesus. Nazaré foi aonde Jesus nasceu. Agora escute bem. Aqui nesse texto, o Senhor fala no verso 57, Jesus ali diz assim: tendo Jesus chegado à sua terra, e chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhava e dizia: de onde vem essa sabedoria? Enfim, e uns diziam no capítulo 55, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Esse versículo é chave nesse tema, honrando a unção. Por que eu digo isso? Jesus chega em Nazaré, e ali em Nazaré ele começa então a manifestar a palavra, o dom da sabedoria, não é? A palavra da sabedoria. E ali eles se escandalizavam com Jesus. Aqui no texto, verso 57 diz isso. E eles disseram: não, mas não pode ser esse camarada, é daqui, eu conheço a mãe dele, conheço o pai dele é um carpinteiro, a mãe dele é Maria, os filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, conhecemos todo, ele nasceu aqui, não pode ser. E Jesus disse, e Jesus não fez ali muitos milagres, não sei, uns poucos milagres, por causa da incredulidade deles. E Jesus disse: não há profeta sem honra senão na sua terra ou na sua casa. Por quê? Muitas vezes, dentro da nossa casa, as pessoas, mesmo nós sendo um líder, mesmo nós carregando uma unção, aqueles da nossa casa, pai, mãe, os irmãos, aqueles que até nos conhecem, até mesmo aqueles que são amigo íntimo e nos conheceram na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, diz assim: mas esse aí é o fulano, esse aí é o cicrano, olham para nós como um simples homem, e não como alguém que cresceu, entendeu o que é Jesus Cristo nascendo dentro de nós, o reino de Deus nascendo dentro de nós, e recebeu uma unção de Deus para ser um sacerdote na casa do Senhor, um pastor, um apóstolo, um mestre, um evangelista, um profeta, enfim. E as pessoas, até mesmo da nossa família, nos olham como aquele simples homem que nasceu, que cresceu ali, e que não olham, não nos respaldam pela unção que carregamos, não. E assim foi com Jesus. Jesus disse: não há profeta senão na sua própria casa, na sua cidade, no seu lugar, aonde as pessoas lhe conhecem. E por fim, Jesus não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade deles, porque eles olharam para o homem Jesus. Jesus é o Filho de Deus e se fez homem, mas ele
ele carregava uma unção, ele é ungido de Deus, ele é Jesus, o Cristo, o ungido. E eles não olharam, os seus não olharam para a unção que estava sobre ele, mas olharam para o homem que cresceu, o jovem, a criança, jovem, adolescente que cresceu ali entre eles, e não acreditaram em Jesus, ou seja, não honraram a unção que estava sobre Jesus. E isso é importante. Quando nós honramos a unção, muitas vezes eu liberei uma palavra profética, liberei um decreto sobre a vida de pessoas, e essas pessoas entraram em novos níveis, alcançaram milagres, alcançaram vitória, alcançaram bênçãos, mas por muitas vezes também, debaixo da graça e da unção de Deus, eu liberei sobre outras pessoas e não receberam nada, elas não alcançaram nada. E por muitas vezes eu me perguntei, mas por que, Senhor? Da mesma forma que eu abençoei A, eu abençoei B, e por que não receberam? Será que a questão estava em mim? Será que o erro estava comigo, Senhor? Será que era porque eu amava mais um ou outro? Enfim, e muitas dúvidas me sobrevieram à mente, mas eu entendi que não se tratava de nada disso. Eu entendi que aqueles que receberam porque honraram a unção, e aqueles que não receberam, não o fizeram, não receberam, não saíram na bênção, porque olharam para o homem e viram o homem. Entende isso? E quando se olha para o sacerdote, quando se olha para o líder, seja ele o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista ou o pastor, você olha o seu líder como um simples homem, você não recebe nada dele. Mas se você olha para a unção que ele carrega, você olha e não vê ele, mas vê a unção que ele carrega, ele vai te desatar a novos limites, nova unção, novos níveis virão quando ele liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero só mostrar aqui mais uma coisa para vocês. Em Mateus capítulo 40, deixa eu colocar aqui, Mateus capítulo 10, verso 40, deixa eu mostrar aqui para vocês mais um versículo que fala de recompensas. Olha só: quem vos recebe a mim, recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Olha só, existem níveis de recompensa, gente. A honra, ela tem um nível, existe esse nível de recompensa. Aqui está bem explícito quando o próprio Yeshua, Jesus, ele nos ensina isso, que existe a recompensa para aqueles que recebem um profeta, e existe a recompensa para aqueles que recebem um justo no caráter de justo, ou um membro, alguém que faz parte do corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo. Esse é o justo. Mas o profeta é aquele que o Senhor ungiu, é aquele que o Senhor chamou, é aquele que o Senhor separou, é aquele que traz o recado de Deus, que conhece a mente de Deus e transmite a palavra do Senhor, muitas vezes pregado, ou muitas vezes por uma unção do Espírito Santo em sua vida, ok? Então veja, existem níveis. Então, quando nós honramos um profeta, quando nós honramos um ungido de Deus, seja um profeta, seja um apóstolo, seja um mestre, um pastor, um evangelista, você vai receber galardão dessa unção. Se você honra um justo, você vai receber o galardão de justo. Isso faz me pensar naquela mulher que ela honrou o homem de Deus, ela honrou um profeta, Elias, na qualidade de profeta. Ela olha aquele homem passando sempre por ali, observa e diz ao seu marido: olha, veja que esse é um homem de Deus, vamos fazer um quartinho aqui, enfim, vocês todos conhecem a palavra, eu não quero me prolongar muito para o vídeo não ficar muito extenso. Muito bem, e aquela mulher, ela manda fazer um quarto, e quando Elias esteve ali, ele
parava, comia e repousava ali naquele quarto. Ela dava o melhor para o homem de Deus, o santo homem. Ela honrava a unção na vida dele. Ela viu nele, não o homem, ele viu e veja que ele é um santo homem de Deus, ou seja, ela olhou para a unção que ele carregava. E sabe, de repente, aquela mulher recebe um milagre. Seu filho nasce, mas depois vem a falecer. E agora, o profeta está ali, não é? O profeta libera galardão de profeta para aquela mulher, para o nascimento do seu filho, não é? O seu filho nasce, ela não tinha filho, ela queria muito ter um filho, não é? E através do galardão profético, ela recebe esse filho, não é? E agora, o filho morre e depois o profeta ressuscita o filho da mulher. Então vejam que ela recebe galardão de profeta, porque ela honrou no nível do profeta, galardão de profeta, milagres, decretos, autoridades, que aqueles que são ungidos por Deus têm autorização para liberar, porque unção é isso, é direito concedido, não é? Direito concedido, poder liberado, direito concedido, não é? Como nós falamos que a unção é a autoridade dada por Deus, ou seja, um direito concedido, é a capacidade dada por Deus para uma pessoa, credenciando-a para cumprir uma missão específica, ok? Então, vejamos como é importante nós entendermos a honra. Cada líder tem um galardão para distribuir, e cada discípulo tem uma medida para receber. A honra é um exercício de sabedoria. Olha só, a honra é um exercício de sabedoria. Perdão. E os que não possuem sabedoria também não possuem honra, porque a sabedoria é um caminho de temor, é guardadora de princípios. Olha só, a honra é um investimento, isso está em Romanos. Deixa eu ler para nós aqui, porque é importante nós estarmos cobertos pela palavra. Romanos capítulo 13, no verso 7, se você tiver com Bíblia, acompanhe, por favor. 13 no verso 7, diz assim, ó: pagai a todos o que lhe é devido, a quem honra, ou melhor, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, e a quem honra. Pague a honra devida, pague a honra ao seu líder, pague a honra à pessoa devida, porque quando você faz o pagamento da honra corretamente, com conhecimento, você entra em novos níveis. A bênção te alcança, meu irmão. A vitória virá sobre tua vida. Isso é real. E para complementar aqui, em Gênesis, no capítulo 9, no verso 20 a 27, nós vemos ali algo que se deu. Noé, ele embriagou-se. O homem é falho, e Noé era o pai, daquela geração ali, naquele momento. A partir de Noé viria todas as demais gerações ali. Noé embriagou-se, ficou bêbado, ficou nu, e a pessoa bêbada, infelizmente, perde o controle de si. Cã, seu filho, olha e vê a nudez do seu pai, e descobre a nudez do seu pai para todos os demais. E quando ele chama a atenção dos seus outros irmãos, os seus outros irmãos, Sem e Jafé, eles vêm de costa para não ver a nudez do seu pai, e o cobrem. Ou seja, aqui nós vemos Cã desonrando a unção, Jafé e Sem honrando a unção. Olha que maravilha. Quando o pai volta à sua normalidade, o que ele faz? Ele libera maldição na vida de Cã, mas sobre a vida
ele libera decretos na vida dos seus filhos. Sobre Cã ele libera decretos de servidão. Sobre a vida de Sem e Jafé, ele libera bênçãos. E olha, alguns estudiosos da Bíblia, da história, da cultura de Israel, dizem que Cã é a geração do povo ali da Etiópia, daquele povo sofredor. Por quê? Estava debaixo de uma palavra de maldição. Aquele povo, a maldição alcança os pais nos filhos até, não é? Quarta geração. E vejam bem, a descendência de Jafé é a Europa, ricos, poderosos, e a descendência de Sem é o povo de Israel, é o povo judeu, o povo de Israel, um povo mais poderoso na terra. Então vejam bem, quando desonramos a unção, nós entramos na maldição, e quando honramos a unção, nós entramos em novos níveis de conquista, de bênção e de vitória. Então essa é a palavra que eu queria deixar para todos vocês nessa hora. E se você quiser saber mais um pouco sobre isso, sobre honra da unção, é só entrar em contato conosco. Nós iremos na sua igreja, ministraremos na sua igreja, para o seu povo, para a sua liderança, enfim, é só entrar em contato, que nós é só procurar os contatos aí. Mas eu peço mais uma vez, vai lá no botãozinho, clica, assina aí, clica lá no sininho e ativa o sininho e clica aí, assina, sendo um assinante do nosso canal. Que o Senhor te abençoe. Olha só, honra a unção, porque eu já libero essa unção da honra sobre tua vida, amém? Você que está se inscrevendo nesse canal, eu estou liberando a unção da honra sobre tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, amém? Tchau, tchau.